Salve, salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física, e a gente vai trabalhar agora aqui com a apresentação para você dos conceitos iniciais de cinemática, legal? Antes de mais nada, deixa eu pedir para você, se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, galera, deixa aí o seu joinha, valeu? Bom, vamos lá, olha só que bacana, hein? Nesse vídeo eu quero te apresentar os famosos conceitos introdutórios para a cinemática. Cinemática é a parte da física que estuda movimento sem pensar no causador do movimento. O causador do movimento se chama força. Então na cinemática a gente fala de tudo, velocidade, aceleração, tempo, distância, mas a gente não toca no assunto força. Legal? Bom, olha só que bacana, hein? Dentro da cinemática, a gente precisa saber alguns conceitos. Esses são os principais conceitos. O primeiro conceito é de ponto material ou partícula. O que é isso? Toda vez que você estiver trabalhando com um exercício onde um objeto está em movimento e o exercício não menciona o tamanho, o formato do objeto, eu vou dizer então que ele é uma partícula, que é um ponto material. É muito comum você pegar enunciado de exercício falando assim, olha, uma partícula, um ponto material em movimento, isso é um cara cujas dimensões, o tamanho dele não é relevante. Legal? Bom, o que não é ponto material a gente chama de corpo extenso. Quando o exercício faz questão de mencionar a forma ou o tamanho do corpo, aí você vai entender que aquilo é um corpo extenso. Legal? Bom, eu queria que você observasse que partícula, ponto material, é uma coisa que pode ter massa, que pode ter carga elétrica. O que não é relevante é as dimensões, são as dimensões do cara. Legal? Lembra disso, é muito importante. Bom, outra definição importante que a gente tem na cinemática é o que é referencial. Referencial é um corpo ou um grupo, um conjunto de corpos que eu utilizo para avaliar se outros estão em movimento ou em repouso. Legal? Referencial, então, seria um objeto que eu uso para avaliar o estado de repouso ou movimento de um outro alguém. Por exemplo, eu estou em repouso ou em movimento? Para eu deixar claro isso, primeiro eu preciso mencionar o referencial. É isso que é referencial. Legal? Um objeto que eu uso para avaliar o estado de repouso ou movimento de outros agentes. Outra informação muito importante que eu tenho que te dar aqui é: referencial é uma coisa sem preconceito nenhum. Qualquer objeto, qualquer coisa pode ser um referencial. Uma formiga pode ser um referencial, um corpo em movimento pode ser um referencial, o Sol, pelo tamanho, pela massa que ele tem, pode ser referencial. Qualquer coisa pode ser um referencial. Lembra disso, é importante. Bom, e com base na definição de referencial, eu posso te falar sobre repouso e movimento. Professor, o que é repouso, o que é movimento? A gente vai dizer que um corpo está em repouso em relação ao referencial se a posição do corpo em relação ao referencial não muda com o passar do tempo. Então, por exemplo, o meu pincel verde e o meu pincel roxo. O pincel verde, por exemplo, ele está mantendo a mesma posição com o passar do tempo em relação ao pincel roxo. Portanto, o pincel verde está em repouso. O caso contrário seria movimento. Se o pincel verde estivesse mudando de posição em relação ao pincel roxo, então eu teria uma situação envolvendo movimento. Legal? Então, lembrem-se das definições. Definição é o carro-chefe da física. Se a definição falar que é, é. Se falar que não é, não é. Legal? Com base na definição, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de armadilha, hein? Olha só que bacana. Vamos imaginar que existe uma árvore aí numa praça, tal, plantadinha, bonitinha, e que você esteja correndo. Você está correndo em relação à árvore. A árvore é o seu referencial. Você está se movimentando em relação a ela. Como é que você sabe, professor? Porque a posição da pessoa em relação à árvore está mudando com o passar do tempo. É a definição que vai me garantir se está em repouso ou em movimento. A posição da pessoa muda em relação à árvore com o passar do tempo? Sim, então isto é movimento. Só que dizer que uma pessoa se movimenta em relação à árvore é o mesmo que eu dizer que a árvore se movimenta em relação à pessoa. É isso mesmo. Se a pessoa está se movendo em relação à árvore, então eu posso afirmar fisicamente que a árvore se move em relação à pessoa. Afinal de contas, a posição da árvore em relação à pessoa está mudando com o passar do tempo. Legal?
Você entendeu essa coisa? Coloca aí nos comentários se você já sabia disso ou não. Isso é muito legal, hein? Voltando. Bom, a gente também... antes da gente ir para o próximo tópico, eu queria fazer um alerta muito importante. Quando um exercício, quando uma questão não te diz quem é o referencial, você usa a própria Terra como referência, tá bom? Então, se uma questão falar um móvel está se movimentando, você já entendeu que é em relação à Terra, se ele não te disser quem é o referencial. Legal? Lembra disso, é importante também. Bom, outra coisa muito bacana é sobre a trajetória. Professor, o que é a trajetória? Trajetória é a linha que representa as várias posições que o corpo passou ao longo do seu movimento. Então, por exemplo, imagine aqueles aviões da Esquadrilha da Fumaça que quando passa no ar deixam um rastro de fumaça. Ou imagina uma pessoa caminhando na areia da praia, que à medida que ela vai caminhando, ela vai deixando um rastro, umas pisadas no chão. Aquilo representa a trajetória. Nem sempre trajetória precisa ser algo visível, tá? Mas você tem que saber que ela existe. Outra coisa muito importante é trajetória é um conceito relativo. Se é relativo, quer dizer que depende do ponto de vista, depende do referencial adotado. Por exemplo, vamos imaginar um aviãozinho voando e tem um piloto, né? Finge que esse piloto está dentro do avião, né? Não está surfando no avião, não. Né? Esse piloto B está viajando junto com o avião. Se ele parar para observar o movimento de um pacote que é abandonado do avião, para ele, a trajetória seguida pelo pacote é uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta. Então, do ponto de vista do piloto, ele vai enxergar o pacotinho caindo verticalmente para baixo. Agora, para uma outra pessoa, um referencial A, que está parado fixo no solo, na terra, ele vai enxergar o pacotinho fazendo uma trajetória meio que curvada, uma trajetória curvilínea. Em especial, a gente chama que é um pedacinho de parábola, um arco de parábola, tipo isso aqui. Olha que legal? Por isso que trajetória é um conceito relativo, depende do referencial adotado. Galera, espero que você tenha curtido esse vídeo. Acompanha sempre às terças e quintas vídeos novos aqui no canal, tá bom? Me segue lá no Instagram, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, galera, continua sempre seus estudos. Valeu!